bora desvendar o artigo talvez mais famoso e importante da nossa Constituição, o artigo 5º. Sabe, aquele que é tipo a espinha dorsal dos nossos direitos e deveres. E olha, ele não é só para quem está estudando para concurso, não. É fundamental para todo mundo, para cada cidadão. O artigo já começa com essa promessa fortíssima, né? Todos são iguais perante a lei. E assim, isso não é só uma frase bonita, um texto abstrato. É o que de fato molda a nossa cidadania. É a garantia de que todo mundo, não importa de onde veio, tem que ter um tratamento justo. Pois é, uma declaração e tanto. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na vida real? Será que essa igualdade é absoluta, sem exceção nenhuma? Ou a história é um pouco mais complexa? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico mesmo. Quando a Constituição fala todos, quem são esses todos? A quem ela está se referindo exatamente? A resposta, olha, é bem mais ampla do que muita gente pensa. E quem definiu isso de vez foi o Supremo Tribunal Federal, o STF. A interpretação deles foi fundamental. Ficou estabelecido que a proteção do artigo 5º vale para qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro. Isso inclui turistas, por exemplo. E aí vem uma parte bem interessante. O STF também incluiu as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas. Isso é muito significativo, porque garante que elas também têm os seus direitos fundamentais protegidos, como o direito à propriedade e à livre iniciativa, sabe? É uma proteção no nível mais alto. Então, partindo daquela promessa de igualdade, a Constituição constrói tudo em cima de 5 pilares. Pensa neles como os alicerces de tudo. Todos os outros 78 incisos do artigo 5º, na verdade, são desdobramentos desses 5 direitos essenciais. Eles são a base de toda a nossa estrutura jurídica. E são esses aqui: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São esses 5 os grandes pilares que garantem tudo, desde a nossa liberdade de expressão até a proteção da nossa casa. Certo. Agora a coisa começa a ficar mais complexa e, na minha opinião, mais interessante. Porque na teoria, no texto da lei, tudo parece muito claro. Mas, e quando esses direitos batem de frente na vida real? O que acontece? Vamos ver como o sistema jurídico resolve essas tretas. Então vamos pegar o direito à vida. Ele é muito mais do que só o direito de não morrer, de continuar respirando. A interpretação da lei, o que a gente chama de doutrina jurídica, entende que é também o dever do Estado de garantir condições para uma vida digna. E o que é isso? Bom, inclui acesso à saúde, educação, segurança. Não é só sobreviver, é viver com dignidade. Essa é uma pergunta que vale ouro. Se o direito à vida é o mais fundamental de todos, será que ele tem alguma exceção? Existe alguma situação em que ele pode ser relativizado? A resposta, olha, pode surpreender. E a resposta é sim. Existe uma única exceção e ela está prevista na própria Constituição. Isso mostra que nenhum direito é 100% absoluto, nem mesmo o direito à vida. A Constituição permite a pena de morte no Brasil, mas só em uma situação muito específica, em caso de guerra declarada. O STF já teve que lidar com os casos bem delicados que testaram justamente os limites desse direito à vida e que, claro, geraram debates enormes na sociedade. Por exemplo, numa decisão que marcou a época, o Supremo permitiu a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. O argumento foi que, como não havia chance de vida fora do útero, não seria justo obrigar a gestante a continuar com a gravidez. Em outro caso super controverso, o STF também autorizou a pesquisa com células tronco-embrionárias. O entendimento foi de que o benefício científico para salvar vidas era tão grande que não feria o direito à vida protegido pela Constituição. Vamos voltar a falar de igualdade, porque ela tem 2 fases, 2 perspectivas importantes. A primeira é a igualdade na lei. Isso é para o legislador, para quem faz a lei. Basicamente, a lei não pode criar uma discriminação do nada. Por exemplo, não pode ter uma lei que diga que homens e mulheres vão ter salários diferentes no serviço público. A outra é a igualdade perante a lei. Essa é para quem aplica a lei, como um juiz. Significa que a lei tem que ser aplicada do mesmo jeito para todo mundo, não importa a classe social da pessoa que está sendo julgada, por exemplo. E é aqui que o debate fica ainda mais profundo. Para tentar corrigir desigualdades que existem há muito tempo na nossa sociedade, a lei pode tratar as pessoas de forma diferente? É permitido criar uma regra que dê um tratamento diferenciado para certos grupos? A resposta do STF para essa pergunta foi sim. Isso se baseia num conceito chamado igualdade material. A ideia é que, às vezes, para alcançar uma igualdade de verdade, é preciso tratar os desiguais de forma diferente.
Foi com base nisso que o tribunal, numa decisão que gerou e ainda gera muito debate, validou as políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais. O STF entendeu que elas são ferramentas constitucionais para tentar corrigir essas desigualdades históricas e buscar uma igualdade que seja real, que saia do papel. E por falar em igualdade, olha só essa decisão transformadora do STF, que tem tudo a ver com violência de gênero. Essa frase do Supremo fala da polêmica tese da legítima defesa da honra, um argumento que, infelizmente, foi usado por muito tempo em casos de feminicídio para tentar justificar o crime. O ponto central aqui é que o STF bateu o martelo e disse: esse argumento da legítima defesa da honra é inconstitucional. Ele não pode ser usado. Por quê? Porque ele viola princípios básicos como dignidade humana, o direito à vida e a igualdade de gênero. Essa decisão é um passo gigantesco na luta contra a violência de gênero no Brasil, porque ela impede que esse argumento seja usado para justificar ou até para diminuir a pena em casos de feminicídio. Ok, vamos mudar de pilar agora e falar sobre a liberdade. E aqui a lógica é a mesma dos outros direitos. A liberdade não é um cheque em branco, não é absoluta. Ela vem acompanhada de limites e, claro, de responsabilidades bem definidas. E a própria Constituição dá um exemplo perfeito desse equilíbrio. De um lado, ela diz que é livre a manifestação do pensamento, mas logo em seguida ela completa, sendo vedado o anonimato. Por que isso? Para garantir que a pessoa se responsabilize pelo que fala ou escreve. Ou seja, pode criticar, pode se expressar, mas não pode se esconder no anonimato para, por exemplo, fazer acusações falsas. É o lembrete perfeito de que liberdade e responsabilidade caminham juntas. Aqui ficam bem claros os limites da liberdade de expressão. O STF já disse várias vezes que essa liberdade não pode ser um escudo para discurso de ódio, para racismo ou para ataques contra a democracia. O caso da Marcha da Maconha é um exemplo ótimo para entender isso. O Supremo entendeu que defender a legalização da maconha é uma manifestação de pensamento e isso é protegido. Agora, se no meio da marcha alguém começar a incentivar o uso ou o tráfico, aí a coisa muda. Isso é incitação ao crime e isso a liberdade de expressão não protege. Agora um direito super prático do nosso dia a dia, a nossa casa. A regra geral é que a casa é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar sem permissão. Mas claro, existem as exceções. A polícia pode entrar com um mandado judicial? Pode, mas só durante o dia. Agora, se estiver acontecendo um crime ali na hora, o flagrante delito, ou se a casa estiver pegando fogo, ou alguém estiver pedindo socorro, aí a polícia pode entrar a qualquer hora, sem precisar de mandado. E claro, a exceção mais óbvia, se o morador consentir, a entrada é permitida a qualquer momento. E a famosa interceptação telefônica, o grampo. Essa é uma das medidas mais sérias, mais invasivas que existem contra a nossa privacidade, porque alguém vai ouvir as conversas em tempo real. Exatamente por ser tão grave, as regras são super rígidas. Só pode acontecer com ordem de um juiz e só para investigação criminal ou para instrução de um processo penal. Todo esse rigor é para proteger o nosso direito à intimidade. E se uma interceptação for feita fora dessas regras? Ela é considerada uma prova ilícita e não vale nada no processo. É nula. Bom, chegando na nossa reta final, fica a pergunta: por que tudo isso importa tanto? A verdade é que o artigo 5º não é um texto só para advogados ou para quem estuda direito. Ele é, na verdade, um verdadeiro manual do cidadão, um guia essencial para todo mundo. Acho que a lição mais importante de tudo isso é que a Constituição não é um texto congelado no tempo. Pelo contrário, é um documento vivo. Os tribunais, principalmente o STF, estão o tempo todo reinterpretando esses princípios para conseguir lidar com os novos desafios da sociedade. Aquela própria decisão sobre a legítima defesa da honra é um exemplo perfeito disso. Foi o direito se adaptando à realidade social de hoje. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Com o avanço de inteligência artificial, o poder das redes sociais, as novas dinâmicas da nossa sociedade, como será que esses direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a igualdade, vão ser reinterpretados daqui para frente? A próxima grande mudança na definição dos nossos direitos talvez já esteja batendo na porta.